Se penso, logo existo. Então, se sinto, logo vivo? Essa é a pergunta que eu vou tentar responder no meu mais novo vídeo, resumindo história de jogos para que você não precise jogar. Mas eu recomendo muito que você jogue porque esse jogo é sensacional. Detroit Become Human é um jogo de 2018 desenvolvido pela Quantic Dream, que tem como foco a cidade de Detroit em 2038. A trama se passa então numa cidade totalmente revitalizada pela CyberLife, uma mega corporação desenvolvedora de androides, que são robôs super inteligentes que estão aí fazendo trabalhos como trabalho doméstico, trabalhos braçais, aquele tipo de serviço que os seres humanos não gostariam de fazer, porém com a sua trama sendo androides que estão divergindo, ou seja, estão deixando de seguir a sua programação original e desenvolvendo sentimentos, amor, medo, desespero, angústias e tudo mais. E para as pessoas humanas, isso é um problema. O jogo tem 3 pontos de vista, então nós temos 3 protagonistas. O primeiro protagonista é o Connor, ele é um androide desenvolvido para auxiliar a polícia em investigações e ele se torna parceiro do tenente Hawk Anderson, que é um homem com problemas com álcool, que perdeu o filho de uma maneira trágica, então ele tem muito receio dos androides. O segundo ponto de vista é a da Kara, que é uma androide que voltou de uma revitalização para a casa do seu dono, chamado Todd Williams, que tem uma filha pequena chamada Alice. Porém, não é uma casa qualquer, é uma casa cheia de situações de abusos por parte do Todd, que tem muito ódio de androides, principalmente da Kara, e acaba descontando essa raiva tanto nela quanto na própria filha. E o terceiro ponto de vista é o Marcos, que é um androide que tem como foco cuidar de um senhor idoso, que é um ex-pintor, que tem um filho problemático e é também um pintor que acaba auxiliando com que ele mostre um pouco mais da sua humanidade. Vamos então para o ato 1 do jogo, que se chama Despertar e Ruptura. Então o jogo começa já nos colocando no ponto de vista do Connor, que está sendo mandado para um apartamento para ele auxiliar numa situação envolvendo um androide que acabou se rebelando e assassinando o seu dono e fazendo a filha dele refém. Então o Connor ele começa a fazer uma investigação no apartamento, ele descobre algumas pistas, sendo uma dessas pistas uma arma que foi utilizada por um dos policiais que acabou morrendo durante um confronto com o androide, e nesse momento ele tem um diálogo com o androide, que dependendo pode ser um pouco mais agressivo, pode ser um pouco mais amigável, fazendo com que esse androide se sinta mais confortável a não fazer nada de mal com a sua refém, mas acabando sendo assassinado pela polícia que estava no helicóptero ou então pelo próprio Connor usando a arma que ele encontrou. Então aqui o jogo já nos mostra a mecânica de investigação que tanto o Connor quanto os outros androides possuem, mas também o ponto de que suas ações terão consequências e dependendo das consequências, você pode ou não impedi-las. Depois disso, Connor é enviado para um bar decadente para encontrar então o seu futuro parceiro, que é o Tenente Hawk. Lá eles têm uma conversa um pouco acalorada, porque o Hank é completamente contra essa parceria dos dois, mas o Connor acaba convencendo eles a seguirem com a investigação. Então eles vão até uma outra cena de crime, onde mais um androide divergente acabou assassinando o seu dono, e a gente tem que tentar entender onde que o androide tá para poder interrogar ele e entender o que aconteceu. Então aqui a gente tem mais um pouco da linha de investigação do Connor, a gente consegue encontrar o androide ou não. Na minha play, eu consegui encontrar o androide escondido dentro do sótão da casa, e aí a gente leva o androide para a delegacia para ele ser interrogado. A cena corta e a gente vai pro ponto de vista do Marcos, que tá nas ruas de Detroit, indo até um estabelecimento comprar mais tintas pro seu dono poder continuar os quadros que ele faz em casa, e a gente já tem um pouco do vislumbre de como é o mapa aberto do jogo, algumas ações, a gente vê vários androides em posições de atendente, de gari, de segurança, então toda essa parte de como os androides estão inseridos nessa nova sociedade. E logo que a gente sai desse pequeno shopping, a gente já encontra um protesto acontecendo por parte dos humanos contra os androides, porque eles estão perdendo seus empregos para as máquinas, e isso está gerando uma situação em que muitos humanos estão ficando desempregados e ficando sem dinheiro para poder se sustentar. Então gerando toda uma situação onde, do ponto de vista, os androides estão se tornando algo negativo para a sociedade. Em um momento, o Marcos até entra em confronto corporal porque
Um humano começa a provocá-lo, mas ele fica na dele, acaba sendo empurrado e depois disso ele vai para a casa do Carl, que é o pintor aposentado pelo qual ele trabalha. Indo então para o nosso terceiro ponto de vista, a gente encontra a Kara chegando de uma revitalização que ela teve depois de ter sido mandada para concerto. Ela chega na casa então do seu dono, que é o Todd Williams, e ele já chega de uma maneira super agressiva, mandando ela ir trabalhar, e ela acaba encontrando a menina para qual ela cuida, que é a Alice, filha do Todd. Nesse momento, a gente começa a entender a mecânica de ações, ela limpa algumas coisas da casa, ela prepara o jantar e ela vai de encontro a Alice, que entrega para ela uma caixinha que tem várias fotos e memórias, tanto da Alice quanto do Todd. E aí só mostrando pra gente o quanto esse ambiente a qual as duas estão inseridas é muito violento e muito abusivo psicologicamente, pois o Todd é um homem ressentido com a perda da esposa, então ele acaba culpando a Alice, ele acaba descontando suas frustrações na Kara, ele usa drogas, ele bebe muito, então ele é constantemente agressivo, tanto nas palavras quanto nas atitudes com ambas. Voltando pro ponto de vista do Marcos, a gente chega então na casa do Carl e a gente vai até ele, entregando as tintas, e ele fala pra gente expressar os nossos sentimentos pintando um quadro. E ele diz: eu não quero que você pinte o que a sua configuração permitir, eu quero que você pinte o que você quer. Então o jogo te permite fazer desenhos onde ele expressa felicidade, angústia, medo, amargura, raiva, e você faz um quadro do próprio Marcos com alguns desses sentimentos, e ele até é elogiado pelo Carl. E aí você fica se perguntando por que um humano tá pedindo para uma máquina expor os seus sentimentos. Então a gente já começa a ver um pezinho da divergência no Marcos, que é um pouco instigada pelo próprio Carl. Na casa dos Williams, então, a gente tem um momento que o Todd tem um surto psicótico e começa a partir para cima da Alice e da Kara, e é nesse momento que a Kara ela pode divergir e tentar proteger a Alice. Dependendo da sua investigação da casa, encontrando itens, vocês encontram uma arma que pode ser usada para matar o Todd ou então só fugir da casa deixando o Todd vivo. Na minha play, eu obviamente achei a arma, porque eu sou cria de Skyrim, eu sempre fico investigando tudo, e eu matei o Todd porque agressor de criança, mulher e android não se cresce pra cima da minha play. Então eu matei o Todd e as duas saíram fugidas daquela casa dos horrores. Na delegacia, o Connor vai interrogar o androide que eles encontraram para tentar entender o que motivou e por que ele assassinou o dono dele de uma maneira tão violenta. E nesse momento você precisa equilibrar a porcentagem de estresse. O androide não pode estar nem tão relaxado, que aí ele não vai confessar, nem tão pressionado, porque aí ele vai ficar com medo do que pode acontecer com ele após ele confessar. E aí, dependendo de uma das situações, ele pode ou se matar ou só não confessar. Na minha play, eu tinha entendido errado, eu tinha entendido que eu tinha que fazer pressão pra cima do androide, eu deixei ele 100% pressionado, e aí em um momento de conflito, ele acabou atirando no Connor e em si mesmo, se matou. Eu entendi muito o jogo no começo, eu tive que resetar o jogo. No ato 2 do jogo, que se chama Sobrevivência e Identidade, a gente inicia com o filho do Carl, chamado Léo, indo até a casa do pai, visivelmente transtornado, pois ele é um viciado em drogas e ele fica muito irritado que o pai dele não tá dando dinheiro para ele sustentar esse vício, e ele acaba colocando a culpa no Marcos, pois ele diz que o Marcos é agora o filho preferido dele. E nesse momento a gente tem duas opções: entrar em luta corporal e agredir o Léo, fazendo com que ele bata a cabeça numa das máquinas que o Carl tem na galeria dele e deixando ele em coma, ou então não fazer nada, e isso acaba causando um ataque cardíaco fatal no Carl. E aí, dependendo da situação, a polícia é acionada, ela chega e eles atiram no Marcos, fazendo com que então a gente acorde em um lixão onde androides danificados e mortos são descartados. E aí lá, o Marcos vê que ele tá sem um dos olhos funcionando e sem nenhuma das pernas. Então ele precisa recuperar partes, investigando corpos largados, descartados ou desativados de outros androides para conseguir se
estruturar. Essa cena é bem triste porque tem alguns androides que você precisa desligar intencionalmente para conseguir se consertar. Então é meio triste ver androides pedindo para não serem mortos e você precisa matar eles para você sobreviver. Então, depois que a gente consegue se reestruturar, um androide diz pra gente: encontre Jericho. O que é o Jericho? É algo então que o Marcus e a gente vai investigar. Então, andando pela cidade, depois a gente tirar aquele sensor que os androides têm do lado da cabeça, a gente começa a ver grafites, pichações, dicas para que androides consigam identificar e ir até essa tal Jericho. E tá espalhada por toda a cidade. E dessa forma a gente acha o caminho definitivo para esse lugar. Voltando para Kara e para Alice, a gente, depois de fugir, tem a opção de se esconder em 3 locais da polícia. Então, um motel meio barato, onde a gente consegue roubar dinheiro e roupas. Uma casa abandonada que é protegida por um androide meio maluco chamado Ralph. Ou então, um carro abandonado em uma área isolada do centro. Na minha play, eu preferi o carro, então elas só ficaram dentro do carro durante a noite. A Kara conseguiu encontrar algumas roupas para proteger a Alice do frio e também pintou o cabelo do cabelo loiro que ela tinha para um cabelo preto, então para conseguir se disfarçar. Mesmo a gente nos disfarçando e tomando cuidado, a polícia acaba descobrindo que a gente tá ali. Eles já foram acionados sobre um androide que tá com uma criança em fuga depois de ter assassinado o próprio dono. Então, o Hawk e o Connor são chamados para fazer essa investigação. E aí já começam os pontos de vista a se entrelaçarem, porque então o Connor vai até elas, corre atrás delas, e aí a gente tem 2 escolhas. Uma que é uma opção que o Hawk pede, que é pra gente não ir atrás delas, deixá-las fugirem, porque era perigoso, pois elas estavam atravessando uma rodovia extremamente movimentada, e que se o Connor atravessasse, ele seria morto por um carro, ou então só deixar os androides fugirem. E aí, a opção que eu escolhi foi elas fugirem, então elas atravessam um trilho de trem velho, elas atravessam essa rodovia muito movimentada e conseguem ir pro outro lado da cidade em segurança, né? Porque elas quase morreram. A gente volta então pra delegacia e nesse momento o Connor consegue investigar um pouco mais da vida do Hawk pra conseguir criar ali um laço melhor com ele. Então a gente descobre que ele gosta de música pesada, que ele tem um vício em álcool e que ele tem um cachorro chamado Sumo. Então isso já vai fazer com que a gente crie um vínculo maior com o Hawk, porque a gente vai conseguir desbloquear outros tipos de diálogo pra quebrar o gelo e fazer com que ele goste um pouco mais de você. Nisso, o capitão da delegacia nos manda pra mais uma investigação. Nesse caso, é um apartamento onde mora um divergente chamado Rupert, que é afissurado pro pássaro. Eu nunca vi tanto pombo naquele lugar, parece o centro de São Paulo. Nisso, o Rupert acaba fugindo e aí a gente tem uma perseguição entre ele e o Connor nos telhados. E nesse momento, quando o Hawk tenta interferir, ele acaba sendo jogado. Então o Connor precisa escolher entre proteger e salvar o parceiro dele, e aí criando um pouco mais de vínculo com o Hawk, ou então ir atrás do divergente. Eu escolhi proteger o Hawk, então o Hawk foi salvo e os dois voltaram pra delegacia de mãos abanando. Eu acho que já é a 3ª investigação dos dois que eles não acham nada. Enquanto o bicho tá pegando lá no meio da cidade, o Marcus finalmente encontra Jericho, que é um cargueiro abandonado, cheio de androides, que estão esperando para suas baterias acabarem e eles finalmente poderem descansar em paz, sem a forma violenta com que os humanos estavam desligando androides divergentes. E é uma cena bem triste, porque tem muitos androides que estão com pedaços faltando, visivelmente machucados, que só queriam ter um momento de descanso, e isso acaba gerando no Marcus um sentimento de justiça, que ele quer ajudar essas pessoas. Então lá ele conhece a Lucy, o Simon, o Josh e a North, e junto deles eles formam um grupo que vão ir atrás de suprimentos para tentar auxiliar e tentar dar uma vida mais confortável para esses androides que estão em Jericho, pois o Marcus se recusa a aceitar que a vida dele vai acabar daquela forma, só esperando a sua bateria acabar e ele ser desligado e morrer. Então, os 4 acabam criando esse grupo para ir atrás de suprimentos
da Cyberlife. Voltando para nossa família em fuga, a Kara e a Alice vão até a casa do Zlatko, que é um homem que diz que consegue ajudar androides e tirar o sensor de rastreamento que eles têm, que é uma bolinha que eles têm aqui do lado, que o Marcos conseguiu tirar por si próprio. Só que, na verdade, elas acabam caindo numa armadilha, e o Zlatko, ele vai tentar resetar a Kara para que ele possa usá-la em experimentos macabros que ele estava fazendo com outros androides. Nesse momento a gente consegue investigar um pouco mais o ambiente, a gente até encontra algumas peças ali que parecem só coisas abandonadas, estátuas abandonadas, mas na verdade são os androides que o Zlatko estava usando em experimentos. Então a Kara, ela é presa a uma máquina e a gente consegue se soltar dela e evitar o reset, recuperando as nossas memórias, para aí sim salvar a Alice e fugir de lá. Nesse momento, a gente consegue libertar as criaturas que o Zlatko criou com os androides que ele capturava, e aí elas próprias acabam matando o Zlatko, e a Kara e a Alice conseguem fugir com a ajuda do Luther, que é o capataz do Zlatko, que acaba se divergindo e auxiliando as duas antes de que alguma coisa ruim pudesse acontecer. Então os três acabam fugindo, e é nesse momento que a gente conhece o personagem mais incrível deste jogo, Luther, pai de menina! Eu amo este homem. Chegamos então ao ato 3, que é a ascensão da resistência, e o capítulo começa com o Hawk e o Connor indo investigar um crime que aconteceu numa casa de prazeres. Porque é óbvio que iam pegar androides e colocar em puteiro. Eles estão atrás de uma Tracy que acabou matando um cliente, e aí a gente descobre que ela estava fugindo com a ajuda de uma outra Tracy. Então temos duas androides que estavam se auxiliando para conseguirem fugir e escapar daquele lugar que elas eram abusadas constantemente, e nesse momento a gente acaba descobrindo que elas divergiram porque elas acabaram se apaixonando uma pela outra. E nesse momento o Connor, ele precisa investigar todo o ambiente e conversar com os androides para ver se eles conseguiram ver o caminho que essas Traces fizeram, e você tem um timer para isso, você tem 5 minutos para fazer isso antes que a memória dos androides seja resetada e o paradeiro delas se perca. Então, se em 5 minutos vocês não conseguirem encontrar, essa quest acaba com as duas conseguindo fugir. Mas, se você encontra elas, vocês vão pra trás da casa dos prazeres e vocês têm duas opções: atirar nas Traces e matar elas, que é algo que o Hawk não quer que aconteça. Ele entendeu que elas gostariam só de fugir porque elas querem viver o amor delas, ou então seguir o que o Hawk diz e deixá-las fugirem. E aí, mais uma investigação que não seria concluída porque deixaram as androides fugirem. Mas, independente da escolha, a cena corta e a gente encontra o Hawk sentado em uma praça de frente para uma visão bonita da cidade, e ele e o Connor acabam entrando numa conversa bem acalorada, em que o Hawk fica perguntando pro Connor se ele era só uma máquina ou se ele conseguia entender sobre as relações humanas e como isso é importante para as pessoas. E você tem duas opções: você pode seguir para umas respostas mais robóticas, então mantendo o seu lado máquina, ou você já pode se questionar um pouco e mostrando talvez que a sua divergência está acontecendo. Mas dependendo das respostas, o Hawk vai puxar a arma e ele ameaça atirar em você, mas se o seu vínculo com ele e as suas respostas forem altas e positivas, ele vai desistir de atirar em você. Mas se as suas respostas forem negativas e sua visão dele não for muito boa, ele não vai atirar em você, mas ele vai ficar visivelmente decepcionado. E a gente não quer decepcionar a nossa figura paterna, né? A gente encorta então pro grupo do Marcos, composto por ele, o Simon, o Josh e a North, indo até o depósito de suprimentos da Cyberlife e invadindo o local para recolher sangue azul, que é o líquido utilizado para manter os androides vivos, peças que alguns androides de Jericho precisavam, e ele acaba divergindo um dos funcionários androides da Cyberlife para ajudar eles a conseguir um caminhão cheio de suprimentos para eles poderem levar ele para Jericho. A missão, ela é bem sucedida, e aí as pessoas em Jericho começam a te ver com melhores olhos e como uma esperança de que eles não precisem mais ficar em um lugar escuro, abandonado, só esperando a hora de morrer. E isso acaba com que o Marcos comece a ter uma ideia de que
eles precisam fazer uma revolução e colocar os androides em evidência, para que eles possam ter uma vida melhor, ter uma vida digna e serem vistos como criaturas pensantes e que sentem e que amam, não apenas máquinas. Então, ele junto do seu grupo vão até o prédio de um famoso canal de TV de Detroit, eles invadem o sistema, conseguem manipular um dos androides para permitir com que eles tenham acesso até a rede do canal, e aí eles fazem uma transmissão gigantesca ao vivo, onde o Marcus, escondendo a sua identidade, consegue falar para milhares de pessoas que estavam assistindo TV naquele momento sobre a luta dos androides em serem reconhecidos, em serem vistos e que eles querem apenas liberdade e não mais serem escravos. Mas aí a mensagem ela é interrompida pela polícia invadindo o local e aí a gente tenta fugir, e aqui a gente tem duas opções. Se a gente não tiver um bom confronto com a polícia, o Simon ele acaba sendo ferido na perna e a gente tem que ou matar ele, porque se a polícia encontrar ele, ele pode ser dissecado e descobrirem do plano, ou deixar ele pra seguir a própria sorte e tentar fugir sozinho. E é nesse momento que, dependendo da sua escolha, eles pulam do prédio usando paraquedas e eles conseguem fugir da polícia que estava em cima do prédio. Ainda na emissora de TV, o Hawk e o Connor vão investigar e nesse momento eles podem interrogar 3 androides que estavam no momento da invasão, um desses androides sendo o Divergente, que o Marcus manipulou, ou então encontrar o Simon no telhado, e aí nesse momento ele é preso. Na minha play, eu acabei interrogando os Divergentes que trabalham na emissora, justamente para dar uma oportunidade do Simon fugir e voltar para Jericho, o que acontece. E durante esse interrogatório, eu acabo caindo numa armadilha e aí esse Divergente acaba indo para cima de mim, ameaça o Hawk e aí eu preciso salvar o Hawk, mas esse androide acaba sendo morto e mais uma vez eu perco uma testemunha, né? Vocês viram que eu sou uma ótima policial. Mas a gente consegue de novo um carinho maior do Hawk por ele ter sido salvo pelo Connor mais uma vez. Pulando então pro ponto de vista da Kara, ela, a Alice e o Luther encontram refúgio numa fazenda de uma mulher chamada Rose, que abriga divergentes e auxilia eles a irem até a fronteira dos Estados Unidos com o Canadá para fugirem, pois o Canadá era um ambiente melhor para androides. Ela tenta ajudar a Kara, e aí nesse momento a gente encontra outros divergentes que estão ali descansando e estão em uma situação assim como a Kara, de tentativa de fugir, só que nesse momento a gente tem o filho da Rose que não concorda com o que a mãe tá fazendo, pois ele teme que a polícia descubra e acabe prendendo ou matando todo mundo lá dentro. Mas a gente consegue dar uma acalmada nele até que um policial bate na porta da Rose. Então a gente precisa esconder absolutamente todas as evidências de que há androides naquela casa e agir completamente natural para convencer aquele policial de que não tem nada acontecendo, pois ele estava ali após algumas denúncias dos vizinhos da Rose a respeito de uma movimentação suspeita que pareciam de androides. Então, nesse momento, a gente consegue despistar o policial, mas a gente vê que não está seguro ali. Aí a Rose nos auxilia a fugir da casa dela e tentar achar Jericho. Em mais uma investigação, o Connor e o Hawk vão até a casa do Elijah Kamsky, que é o criador dos androides e fundador da CyberLife. E aí, nesse momento, entre conversas de índole bem duvidosa a respeito da conduta do Connor perante os androides, o Kamsky acaba nos colocando em uma situação bem complicada, onde ele pede pro Connor atirar na Chloe, que é uma das androides serviçais dele, para provar que ele só vê os androides realmente como um robô e que a configuração dele não está sendo afetada por toda a situação que ele está passando, ou então a gente pode desistir de matar a Chloe e isso acaba fazendo com que o Hawk fique muito satisfeito com a gente, porque o Hawk não queria que o Connor matasse a Chloe. Então a gente tem essas duas opções e elas são mais para mostrar se realmente a gente está seguindo para o caminho de divergência ou mantendo a nossa configuração de máquina. Mas se a gente matasse a Chloe, o Kamsky nos falaria sobre o paradeiro de Jericho
e a gente investigaria lá. Caso a gente não mata Chloe, a gente sai de lá de mãos abanando, mas pelo menos a visão do Hawk a respeito do Connor se mantém mais positiva, o que é bem importante. Uma curiosidade é que a androide que fica na tela inicial do jogo é a Chloe, a mesma androide que o Kinski pede pro Connor matar, então é legalzinho que a androide que a gente pode matar ou não tá ali interferindo na nossa tela inicial. Bom, então o Marcus, ele acaba convencendo o grupo dele a ir até uma loja de androides para que eles possam divergir mais alguns deles e aí iniciarem uma passeata. E é nesse momento em que a gente começa a fazer algumas pichações por toda a área ali que a gente tá, e podem ser pichações mais agressivas, indo para um lado mais violento, ou podem ser pedidos mais pacíficos, indo para um lado mais pacifista do jogo. Mas independente da escolha nesse momento, eles fazem uma passeata mais pacificada, então a polícia chega, tenta interceptar. Então, nesse momento, a gente tem 3 opções. A primeira sendo se retirar com os androides que sobraram, e nesse momento a gente tem várias baixas, então é uma opção até consciente. A segunda é se manter ainda, e aí a polícia acaba parando de atirar, porque acabam ficando impressionados que os androides estão mantendo uma postura pacífica, ou então iniciar uma postura mais agressiva, indo para cima da polícia e iniciando um confronto. Porém, essas 3 visões vão afetar diretamente como a opinião pública enxerga os androides. Então, se eles vão ter uma visão mais positiva, porque eles estão realmente mantendo uma postura pacífica, uma postura de tranquilidade, sem partir para violência, ou então uma visão muito mais negativa, porque eles acham que os androides são um perigo para a humanidade e aí eles precisam ser desligados e descontinuados. Aqui chegamos ao 4º e último ato, então o confronto final, e aqui não só os pontos de vista se interligam, como qualquer baixa no jogo vai ser permanente. Então, depois de voltarem para a delegacia, o delegado fala pro Connor e pro Hawk que eles estão sendo desligados das investigações dos divergentes e que o caso está sendo passado pro FBI. E não só o Hank, ele fica muito decepcionado porque ele quer continuar com a investigação, como o Connor acaba ficando um pouco desesperado porque isso significa que ele falhou e que ele vai ser desligado. Então, para evitar que ele morra, ele e o Hawk fazem um plano, onde o Hawk vai distrair os policiais para que o Connor invada os arquivos e consiga achar algumas informações do paradeiro de Jericho para que eles possam investigar mais uma vez. Então, nesse momento, a gente consegue, com os corpos dos androides que a gente matou ao longo dos jogos, propositalmente ou não, investigar. Então pode ser o corpo do Simon, caso ele não tenha conseguido fugir, o corpo do Rupert, se a gente conseguiu matar ele, o corpo das Traces e assim por diante. Na minha play, eu tinha o corpo das Traces, então eu investiguei com elas, então eu descobri o paradeiro de Jericho e o Connor vai até lá disfarçado para tentar interrogar o Marcus e tentar dar um fim em toda aquela situação. Agora a gente chega numa encruzilhada, então eu vou narrar os 3 pontos bem diretamente. Então, o ponto da Kara é que ela chega em Jericho após as dicas da Rose, e lá ela descobre que a Alice não é uma criança humana, ela é um androide criança que foi desenvolvido para agir como uma criança, e acaba aceitando que ela é uma androide e continua com seu plano de fugir, pois ela continua sendo uma criança a qual ela tem muito carinho. Depois a gente tem o Connor, onde ele, disfarçado, consegue chegar até Jericho, ele confronta o Marcus ou a North, dependendo se você matou o Marcus anteriormente, e aí ele começa a ter, finalmente, o confronto interno dele, onde ele definitivamente vira uma máquina e continua contra os androides, ou ele vira um divergente e fica do lado dos androides. Eu escolhi ele virar um divergente, então ele se une junto do Marcus, que na minha play ainda estava vivo, e eles começam a bolar um plano pra fugir dali, pois o Connor fala, a polícia tá vindo aí pra matar todo mundo.
E aí é nesse momento que a gente vai pro ponto de vista do Marcus, onde a polícia finalmente faz um cerco gigantesco com uma força-tarefa para invadir Jericho. E nesse momento ele vai até um ponto de Jericho, ele coloca o cargueiro em autodestruição e aí ele precisa fugir junto do grupo dele. E nesse momento a gente pode ter várias baixas, a gente pode perder todos que estão envolvidos com a Revolução de Jericho, inclusive o Marcus, ou então a gente consegue salvar todos. Na minha play, eu consegui salvar todos. Nesse momento de fuga, a Kara e a Alice tentam fugir, então nesse momento o Luther ele pode ser baleado e aí a Kara pode ou ajudar ele naquele momento e acabarem sendo capturados, ou então deixar ele se esconder e elas conseguirem fugir. Na minha play, eu preferi que ele se escondesse e elas fugissem, se fingindo de mortas e aí conseguindo escapar do cerco da polícia depois da explosão de Jericho. E agora a gente chega definitivamente no final dos 3 protagonistas, então eu vou resumir o final de todos eles em um momento só. Então, no caminho da Kara, a gente então consegue fugir e a gente vai até o ponto de ônibus em que a gente encontra o Luther ali sendo preso depois de ter sido capturado em Jericho e a gente consegue ajudar ele e a gente vai até o ponto de ônibus para ir chegar na imigração do Canadá. E é nesse momento que a gente encontra outros personagens que passaram pelo arco de desenvolvimento da Kara. Então a gente encontra a Rosie com o filho dela, a gente tem o Jerry, que é um personagem que a gente encontra também ao longo da narrativa dela, e nesse momento a gente pode ter 4 ações. Não agir e podendo ou não sermos descobertos na imigração, o Luther interceptar, acabar sendo morto, mas isso faz com que a Kara e a Alice possam fugir. O Jerry tomar essa ação e aí ele é morto e aí os nossos 3 personagens conseguem fugir. Ou a Rose interceptar, por ela ser humana, ela só vai ser presa junto com o filho dela, que era o que o filho dela mais temia, mas aí os 3 também conseguem fugir. Eu escolhi o Jerry, eu acabei fazendo o Jerry ser morto, e aí com isso o policial da imigração deixou os 3 passarem, pois foi um choque, deixou a Alice muito assustada, então ele ficou com pena e deixou os 3 passarem, e os 3 finalmente podem ir para o Canadá, terem uma vida melhor. Do ponto de vista do Marcus, eles fazem então uma barricada numa praça central, junto de outros sobreviventes de Jericho, e nesse momento eles começam a descobrir que existem outros campos de concentração de androides divergentes que estão sendo mortos constantemente. Então eles começam um protesto para que esses androides sejam libertados e eles possam finalmente terem a liberdade deles, mas que está tendo uma represália muito grande da polícia e da presidenta dos Estados Unidos. Então, nesse momento, a gente tem 3 opções. Ou iniciar um confronto muito violento, que pode acabar só em mortes, e inclusive a morte do Marcus, da North e dos demais, e só tornando a visão pública dos cidadãos mais negativa a respeito dos androides, ou a gente pode ter um momento em que o Marcus começa a cantar e é acompanhado pelos outros androides, ou ele beija a North. E dependendo da sua visão pública, o conflito pode ser impedido porque a presidenta, com muita pressão, impede que eles sejam mortos ali. Então, na minha play, eu escolhi cantar. Foi uma cena muito bonita, é uma música com uma letra muito forte, então é um momento muito bonito do jogo, e como eu tava com a minha visão pública bem acima da média, então eles conseguiram sobreviver e eles finalmente conseguiram ter a liberdade, as pessoas dos campos de concentração conseguiram ser livres e eles conseguiram aquela paz que eles tanto desejavam. E aí a gente tem o ponto de vista do Connor. Nesse caso, se a gente escolheu ser uma máquina, o Connor ele vai tentar impedir o Marcus, então ele pode matar o Marcus nesse momento e ficar do lado da polícia, ou se ele optou por ser um divergente, ele então vai ir até a central da CyberLife para aí conseguir libertar outros androides que se tornarão divergentes, só que nesse momento tem um androide que é da linha do Connor,
que acaba capturando o Hawk e usa ele de refém. Nesse momento, dependendo da investigação que a gente fez sobre o passado do Hawk, ele ou nos mata, porque a gente respondeu uma pergunta pessoal dele errada, ou ele mata o outro androide porque ele viu que a gente realmente é o Connor. E aí, nesse momento, eles conseguem libertar outros androides e o Connor, ele finalmente encerra o arco de desenvolvimento dele, onde ele se torna um androide em uma sociedade que quer que os androides sejam livres. E esse é o final do Connor. Na minha play, eu infelizmente acabei matando o Connor. Nesse momento em que eu tinha que salvar o Hawk porque eu errei uma das perguntas. Então o meu jogo acabou sem o Connor, mas os outros estavam vivos. E aí a gente chega ao final do jogo, onde a gente tem uma mensagem da presidenta dos Estados Unidos em uma coletiva de imprensa, onde, dependendo do final, se for um final violento, ela vai falar que os androides realmente eram uma ameaça, que eles precisam ser aniquilados, e é um final bem negativo. Ou então, se a gente conseguiu ter um final bem equilibrado, ela fala que os androides estão finalmente sendo vistos como criaturas pensantes, seres vivos, e eles acabam então sendo reconhecidos, tendo direitos e começando uma vida melhor. E assim acaba o jogo Detroit Become Human. E uma coisa bem legal do jogo é que ele já está aí há quase 10 anos no mercado e ele tem uma mensagem extremamente atual, principalmente em 2026, onde a gente vê seres humanos mesmo, não é uma metáfora, são seres humanos mesmo, que a cada ano, a cada mês, a cada semana, a cada dia perdem seus direitos em várias partes do mundo. Então, mais do que nunca, com a mensagem desse jogo, a gente precisa lutar pelos nossos direitos, de sermos vistos, de sermos entendidos e de podermos ser quem a gente é, seres humanos. Então, muito obrigada, pessoal, por terem acompanhado esse vídeo. Esse é o segundo vídeo do meu quadro em que eu resumo histórias de jogos. O primeiro vídeo foi de Sherlock Holmes, capítulo 1. Eu adorei fazer esse resumo, a gente teve um resultado muito positivo. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo e até o próximo. Beijinho, tchau!